Vamos começar então, gente? Eu falei já aqui do anelídeo, né? Aí a gente viu os exemplos do mar, da água doce, de terra úmida, as características evolutivas, que eu enfatizei o celoma, né? O sistema circulatório e a metameria. E aí a gente falou sobre os aspectos gerais aí, acho que eu parei nesse slide, né? Não, nesse. Que aí eu enfatizei o sistema digestório, né? Aí a organização interna ó, é muito comum dissecar a minhoca, né? Aí quando eles dissecam a minhoca, isso aqui são alfinetinhos, tá vendo? Para manter a pele que é fina bem aberta. Então aqui ó, é a região onde fica a boca. Aí aqui tem faringe, tá vendo? Papo, moela. Às vezes, dependendo do jeito que a gente abre, dá para ver certinho. Com muito cuidado, né? Vai cortando com uma lâmina fininha e aí dá para ver certinho. Aí perto aqui da região onde é a boca, ó, tem esse monte de aglomeração, parece um monte de coisinha branca, que é o aparelho reprodutor. Tá? Então, eles escreveram aqui, ó, receptáculos seminais, vesículas seminais, porque a minhoca é hermafrodita. Então, ela vai ter tanto ovários quanto testículos nessa região aqui, tá? Então, ela é hermafrodita. E aí, aqui, então, a gente tem a região do final do tubo digestório, o intestino sempre cheio de terra, né? Porque a terra vai passando para absorver os nutrientes lá naquele intestino com a válvula tiflossólis. Às vezes, aqui vai aparecer bem vermelhinho, porque é onde ficam aqueles vasos sanguíneos que funcionam, então, como um coração, tá? Aqui está mostrando, ó, um corte transversal para mostrar o celoma. Ó. O celoma, então, seria a cavidade que aloja os órgãos. Aqui o vaso sanguíneo dorsal, vaso sanguíneo ventral, o intestino, o celoma. Aqui tem o tubo nervoso, né? Sistema nervoso ganglionar ventral. E tá vendo? Em cada anel a gente vê um nefrídeo, que é para excreção. E a minhoca, gente, ela tem umas cerdazinhas, tipo uns pelinhos, vamos dizer assim, só que não dá para ver olho nu, e são poucos. Então, em termos de classificação, a minhoca ela pode aparecer como oligoqueta. Esse queta vem de cerdas, oligo, poucas cerdas. E essas cerdas, junto com a contração muscular, vão dando apoio na terra para ela se locomover. Tá? Aí, aquela do mar que tem muitas cerdas é um poliqueta. E a sanguessuga não tem nenhuma cerda, ela tem a pele totalmente lisa. Então, ela é de um grupo chamado irudíneo, que produz uma substância anticoagulante. Certo? Então, a minhoca, se você ver no exercício, eu não vou cobrar, porque aqui vem as classes, né? Reino, filo, filo anelídeo, a classe. Mas pode aparecer. Então, oligoqueta é a da minhoca, poliqueta são os marinhos e nereis é a sanguessuga, desculpa, a irudina é a sanguessuga, tá bom? Então, ela tem essas cerdazinhas aí que ela vai apoiando na hora de se locomover e formar as galerias. Aqui tá mostrando, ó, os nefrídeos, tá vendo? Lembra um funilzinho mesmo, cheio de cíliozinhos. Aí ele vai pegando os excretas do celoma e vai formar a urina que vai sair pelos poros excretores aqui na lateral do corpo, tá vendo? Tem um par por nefrídeo, um poro excretor por segmento, um par de poro excretor por segmento, tá? Então, excreção por nefrídeos. O sistema circulatório fechado, vaso sanguíneo dorsal, vaso sanguíneo ventral que se comunicam, o coração, os 5 vasos sanguíneos que bombeiam o sangue. E interessante é que ela tem hemoglobina, a minhoca. Então, o sangue é vermelho, hemoglobina que transporta os gases. Como a pele é fina, é um epitélio unistratificado, bem fininha e úmida, o oxigênio atravessa a pele e cai no sangue, e o gás carbônico faz o caminho contrário, certo? De modo que ela vai fazer, então, respiração cutânea. Aqui você tem o sistema circulatório fechado. O que, que é isso, gente? Uma rede contínua de vasos sanguíneos que se comunicam. Para quê? Para fazer as trocas com as células. Por que, que eu estou enfatizando fechado? Porque nos artrópodes e nos moluscos é aberto. Então, pensa assim, ó, tá lá o caramujinho, eu vou falar de novo, tá? Mas é só para você comparar. Tá lá o caramujinho, aqui tá a estrutura corporal que fica embaixo da concha, né? A massa visceral. Aí ele tem um coraçãozinho dorsal,
mas não tem comunicação com vasos sanguíneos, não é fechado. Então, o sangue vaza, sai do coração, cai nas cavidades que estão aqui, que são as hemocelas, onde estão os órgãos, faz as trocas e depois volta para o coração. Uma circulação aberta, ela tem uma pressão sanguínea menor. Então, vamos dizer assim, ela não é tão eficiente, assim, em termos de tamanho. Um animal grande, uma circulação aberta não funciona, porque aí o sangue não teria pressão para chegar em todas as células, tá? Então, a circulação fechada, ela garante uma maior pressão, uma maior pressão. Aqui, deixa eu limpar. Aqui a respiração cutânea, então o epitélio unistratificado vai fazer as trocas. O oxigênio atravessa a epiderme e cai no sangue e o gás carbônico faz o caminho contrário, certo? Aqui, gente, interessante, ó, a pele fina, úmida, por isso que tá sempre assim brilhante nas fotos, né? E aqui a boca, ó. Aqui é aquela região que eu falei do aparelho reprodutor, que é o clitelo, não sei se vocês lembram disso, é onde fica o aparelho masculino e feminino, que elas vão ter que unir na hora de fazer a fecundação cruzada, certo? Então, respiração cutânea. Sistema nervoso ganglionar ventral, que eu falei que é um par de gânglios por segmento, então, para ver o sistema nervoso, ó, tem que tirar todos os órgãos. Fica como se fosse um cordãozinho bem transparente, parece uma linha de anzol, vamos dizer assim, embaixo de todos os órgãos, porque ele está em contato com o solo, certo? Então, o sistema nervoso ganglionar ventral. Aqui é o clitelo, que no caso essa minhoca aqui é uma espécie um pouquinho mais clara, mas ele sempre se destaca, dá para visualizar, ou ele vai ter um tom mais claro ainda do que a pele e um pouquinho mais escuro. E é a união de vários anéis que formam esse clitelo aí, tá? Então, a boca, ó, o clitelo tá mais próximo da boca e aqui é o ânus. Aí, por contrações de músculos e auxílio das cerdas, ela vai se locomovendo, cavando as galerias, tá? Aqui é o poliqueta, muitas cerdas. Então, ó, não são pernas não, viu, gente? Não vai confundir aqui com a centopeia, que a centopeia é artrópode, tem perninhas, membros articulados. Isso aqui são cerdas, que ajudam também na locomoção, dá um apoio, mas não são pernas. Tá? Então, essa é a anereis, é o representante mais comum de água salgada, tá? E o irudíneo que é a sanguessuga, que tem a pele lisa, produz essa substância iridina que está sendo muito usada para medicamentos anticoagulantes, tá? Para quem tem problemas de circulação, eles pesquisam essa iridina aí para usar em alimentos. E ela tem duas ventosas, uma na boca, onde ela perfura a pele para sugar o sangue, e uma no final do corpo. Aí ela apoia essas duas ventosas e vai se locomovendo, certo? Então, a sanguessuga é um ectoparasita. Ela parasita o organismo do lado de fora. E aqui também eles citam, gente, a importância médica. A minhoca tem a importância ecológica. Por quê? Porque ela vai fertilizar o solo e deixar o solo com mais ar. A sanguessuga, ela tem importância médica porque ela era usada mais antigamente, hoje menos, né? Eles criavam em laboratório para ela ficar bem limpinha, livre de contaminantes, né? E quando fazia uma situação cirúrgica, que fica aquele sangue parado, coagulado, eles colocavam a sanguessuga para ir sugando aquele sangue e aí acelerava a cicatrização, melhorava aí uma rápida regeneração do tecido. Então, às vezes, o exercício pode citar a importância médica relacionada com a sanguessuga, tá? Aqui, ó, ele tá com barulhinho esses slides, gente, eu esqueci de tirar, tá? Mas é rapidinho aqui, ó, para não atrapalhar. Então, o sistema digestório é completo, lembrando que tem papo e moela. O sistema circulatório é fechado. Aqui você pode pôr até entre aspas, tá? Que não chega a ser um coração, mas já são vasos sanguíneos que funcionam como um coração. O sistema excretor, os nefrídeos. Aqui tá metanefrídeos por causa da posição, mas pode chamar só de nefrídeo. O sistema nervoso ganglionar ventral, tá? Aqui, ó, a reprodução, então.
No caso das minhocas, elas são monóicas, hermafroditas. Pode ter espécie de sexo separado, mas independente se for de sexo separado ou hermafrodita, a fecundação sempre é cruzada. O que significa isso? Que eu preciso de duas minhocas. Não tem como uma sozinha se autofecundar, tá? E só tem reprodução sexuada. A minhoca não regenera, nenhum anelídeo regenera. Então, aqui está mostrando a cópula, ó. O clitelo aqui e o clitelo da outra aqui. Então, elas não juntam clitelo com clitelo. Por quê? Porque aqui no final do corpo, ó, vamos chamar essa de minhoca 1, tem os receptáculos seminais, que são bolsinhas que guardam os espermatozoides. Mesma coisa a minhoca 2, aqui no finalzinho do corpo tem os receptáculos seminais. Então, pelo clitelo, a minhoca 1 passa o espermatozoide para 2 e ela armazena nos receptáculos seminais. E a minhoca 2 passa o espermatozoide para a minhoca 1, que armazena no receptáculo seminal. Então, elas fazem trocas de espermatozoide. Então, elas copulam no sentido contrário, né? Aqui tá a boca de uma, aqui tá a boca da outra, tá vendo? Para quê? Para fazer essa troca. Depois que elas trocarem espermatozoides, os espermatozoides ficam nos receptáculos. Aí, o que vai acontecer? Ela vai formar um casulo ao redor do clitelo. Com o próprio muco do corpo forma um casulo. Aí ela bota os ovos no casulo, aí esses ovinhos o casulo vai se deslocando aqui até sair do corpo para ir para o solo. Só que quando ele encontrar o receptáculo seminal, ele recebe os espermatozoides e fecunda os ovos, certo? Então ela faz a reprodução sexuada, tá vendo aqui, ó? O casulo sendo produzido, os ovinhos no casulo, e aí esse casulo vai sair do corpo. Quando ele chegar no receptáculo seminal, fecunda e o casulinho vai para o solo. Aí vai ter desenvolvimento direto, não tem larva. Do ovo já sai a minhoquinha pronta, certo? Então, são hermafroditas, fecundação cruzada, né? E ó, os ovos são colocados em casulos no solo e o desenvolvimento é direto, sem larva, tá? Aqui, ó, é onde fica o clitelo, mais ou menos entre o 8º e o 15º anel. É claro que a gente não vai contar, né? Mas tá vendo que eu falei? São vários anéis meio que se fundem aí para formar a região do clitelo. E é onde fica, então, o aparelho masculino e feminino, já que ela é hermafrodita. Tá vendo? Aqui tá falando ovário, testículos. Então, para reconhecer isso só numa lupa mesmo. Tá? E aqui são os casulinhos, ó, tem vários casulos, várias formas, várias cores, eles são sempre num tom de marrom, às vezes é até difícil de você visualizar isso no solo por causa da cor, mas eles teriam aí o tamanho de uma sementinha de laranja, tá? Então, eles são colocados no solo e daí vai nascer as minhoquinhas, tá? Acho que todo mundo já deve ter visto uma minhoquinha fina, é um filhotinho que saiu do casulo. Tá? Então, aqui vai variar a cor, dependendo da espécie. Um pouquinho o formato também, né? Parece que varia um pouquinho o tamanho, tem uns um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, né? E aqui, então, para mostrar que quando elas copulam, trocam os espermatozoides, formam o casulo vai ser lançado, jogado aqui, ó, nas galerias, onde elas estão passando. E daí, então, vão nascer as minhoquinhas, tá? Aqui, gente, é só um exemplo de como as coisas são cobradas pra gente, tá? Então, você tem aí os anelídeos. Então, esse exercício, ele fala que mostra um grupo de animais que tem o corpo com anéis, dá para ver na figura, né? E que tem nefrídeos, excreção por nefrídeos. Então, o nefróstoma é a abertura do nefrídeo, o nefridióporo é por onde sai a excreção. Então, aí pela figura eu vejo que é um nefrídeo, aqui é o cordão nervoso ganglionar ventral, né? Então, ele quer saber qual é o filo e qual a função desses nefrídeos. Então, o filo anelídeo, a função dos nefrídeos é a excreção. Ele retira os excretas do celoma e aí por um poro na lateral do corpo, né, que é um par por segmento, ela vai eliminar essa excreção, certo? Aqui tá mostrando a reprodução da minhoca, ó, mostrando que elas têm fecundação cruzada, hermafroditas, mas elas trocam os espermatozoides. Aí vai ter que, depois, se tiver que explicar detalhado, aí fala que forma um casulo, os ovos fecundados são lançados no solo com esses ovinhos que vão formar as minhocas. Então, aí a gente tem um desenvolvimento direto, certo? Aí, com relação à evolução, então, a evolução dos anelídeos em relação aos nematelmintos. Vou enfatizar aqui
Se quiser anotar, tá? Então, sempre cita, ó, o anelídeo. Anelídeo. Ele vai ter, então, o celoma, que é a primeira vez que aparece, tá? Então, pode citar como uma característica bem evidente o celoma, tá? Pode citar o sistema circulatório. Então, aí vão entrar, é a primeira vez que aparece, nenhum animal tinha. O nemateuminto, no pseudoceloma, ele tem um líquido, né, que até ajuda nas trocas, mas não tem nada a ver com o sistema circulatório, tá? Então, é a primeira vez que aparece o sistema circulatório, aí você pode até enfatizar que nesse sistema circulatório tem vasos sanguíneos, nesse sistema circulatório tem sangue e ainda com hemoglobina, que é um pigmento que transporta gases, que é igual ao nosso, inclusive nós também temos hemoglobina, né? Vasos sanguíneos, sangue com hemoglobina e tipo já um coração, que são os vasos sanguíneos que bombeiam o sangue. Isso já entra na evolução, tá? E a metameria. O que é essa metameria, então? É a divisão corporal. Às vezes eles chamam de metâmeros. Metâmeros, que são os anéis. Nada mais é do que anéis, nada mais seria, né? Do que anéis que vão formar o corpo do anelídeo, tá? Então, lembra, o nemateuminto tem evolução? Tem. A primeira vez que aparece boca e ânus, ele é pseudocelomado. Aí o anelídeo já evolui um pouquinho, tá bom? Ficou em vermelho, mas acho que dá pra gente visualizar aí, certo? Às vezes, gente, vai aparecer aquela parte da filogenia, não sei se vocês lembram, então eles colocam aqui, né, o ancestral dos animais pluricelular. A esponja sempre vai estar aqui à esquerda, porque não tem tecidos organizados, né? Aí vai surgir a água viva, que já tem digestão extracelular, cavidade digestiva, já tem sistema nervoso, é difuso, mas tem, né? Aí eles vão colocar, então, o plateuminto, aí aqui surge a cefalização, cabeça e corpo. Eu não lembro se eu coloquei alguma coisa assim. Aí vem o nemateuminto. No nemateuminto, então, aqui é a esponja, o selenterado, o plateuminto. No plateuminto, uma das características mais importantes é cabeça e corpo. No nemateuminto, o tubo digestório completo e o pseudoceloma. E aí vem o anelídeo. O anelídeo, então, a metameria, o sistema circulatório, que é o que eu pus aqui. E aqui já vai seguir logo o artrópode, porque a metameria também tem essa divisão corporal nos artrópodes. Então, sempre vai enfatizando. Ah, e as outras características também podem aparecer, né, gente? Aqui tem simetria radial, a partir daqui do plateuminto vai ter simetria bilateral, com exceção do equinodermo. Tá? Aqui vão ser todos protostômios. A partir do plateuminto são triblásticos, porque o selenterado é diblástico. Então, é importante também vocês estarem sempre revendo, às vezes até em exercício, essas características evolutivas, tá? Porque é bastante cobrado, ok? Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa. Ah, aqui é um exercício que ele enfatiza exatamente a característica do anelídeo. Então, ele quer que o passarinho chegue na minhoca, que ele vai comer a minhoca, né? Mas você tem que passar por todas as características da minhoca. Então, por exemplo, a minhoca, ela tem poucas cerdas, estaria aqui, e tem habitat terrestre também. Então, você pode vir daqui para cá. Aí tá aqui, ó, nefrídeos, também tem nefrídeos. Ótimo. Então, vem daqui para cá, para cá. Tem papo e moela? Tem também. Aparelho circulatório ausente? Não, né? Aparelho circulatório fechado, então eu não posso ir para lá porque ela tem circulação. Então, é fechado. Respiração cutânea, sim. Né? Aí vai ficar o sangue com hemoglobina lá. Não dá pra gente ir para lá. Então, aí ela vai ter celoma, vai ter simetria bilateral e vai chegar na minhoca. Tá vendo? Então, ele é um exercício assim, até bobinho, né? Mas ele vai enfatizando as características do anelídeo, né? Aqui, então, a respiração branquial estaria mais associado
com a nereis, que é a espécie que vive na água, tá? Mas eles também têm pele fina, então é capaz de fazer essas trocas aí com a pele, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, não tem. Então, gente, essa frente aqui, que é a frente C da apostila 4, está encerrada. Eu já até disponibilizei para vocês os slides lá no portal, lá do Liceu, tá? Quem não estava na primeira aula já está lá, eu já vou disponibilizar os dessa aula também, tá bom? O slide eu já coloquei aí, vocês deram uma olhadinha na tabela? Se puder imprimir também é legal, viu, gente? Porque aí ela tem todas as verminoses de plateuminto e nemateuminto, então fica fácil na hora de vocês estarem estudando. E aí a gente começaria a frente E, tá? Eu não vou começar agora, que eu nem deixei os slides prontos aqui dessa aula, eu vou organizar. Então, eu vou, por hoje tá bom. Então, a gente terminou o nemateuminto, fez anelídeo. A semana que vem, na sexta, eu passo com vocês a parte de genética. A gente volta em genética para começar a apostila 5. Deixa eu só perguntar, os professores em geral estão liberando trilhas para vocês no portal? Como é que tá funcionando ou não? Trilha No não, portal, Ana. não, Ana. Eles estão passando Tem mais exercício assim mesmo, que nem você faz, sabe? Tá, entendi. Aham. Não, porque às vezes na tabela que o Sérgio manda, não sei se mas não são. não estou te ouvindo, Maria Clara. Tá cortando. Tá cortando o seu som. Tá ouvindo? Agora tô. Peraí, que acho que é a minha conexão. Não, eu tinha falado que no portal não. No portal não, só as tarefas normais, né? Entendi. Não, é porque É, como tem a planilha do primeiro e segundo e a gente libera as trilhas, e eu no bimestre passado eu não liberei nenhuma. Mas tranquilo, então. Então vamos fazendo do jeito que tá, né? Aí eu vou passando para vocês e vocês vão fazendo os exercícios da apostila, que também não são poucos, né? E à medida que vocês tiverem dúvida, vão mandando no grupo. Faz igual vocês fazem sempre. Manda foto, porque aí eu localizo mais rápido o exercício, né? Que eu tô só com o material no portal, às vezes até abrir o material demora. Então, vocês mandam foto e pergunta, igual estão fazendo, ok? Mas não deixe de fazer os exercícios. Eu quero que vocês façam para aparecer dúvidas mesmo, tá bom? Então, por hoje tá encerrado, viu, gente? Aí, sexta-feira a gente continua. Bom final de semana para vocês, tá? E até sexta, então. Tchau. tchau, Tchau, Ana. Ana. Você Tchau, também. Ana. Também. Até sexta.